Olá amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Bom, fazendo aqui mais um vídeo até meio que quase que um teste, né? Um novo cenário. Bom, é sobre a história, né? Falando sobre história. Toda a história que você aprendeu, você ia te contada, é contada pela versão daquele que venceu a batalha, vamos dizer assim, né? Toda a nossa história que a gente aprendeu nas escolas, né? Sobre, por exemplo, o Brasil, as Américas, enfim, o mundo inteiro. Todas as histórias de todas as civilizações é sempre contado pelo povo que venceu a guerra, por aqueles que venceram a batalha. E então, eu diria que muitas, assim, acho que mais de 50%, ou bem mais de 50%, acho que quase 100%, ou perto disso, é mentira, as histórias que tu ouviu. Porque, por exemplo, vamos falar aqui das Américas do Sul, da última grande conquista da humanidade, que foi as Américas, né? Segundo os europeus, né? Segundo os portugueses, os espanhóis, né? E os ingleses, né? Eles que vieram para cá e descobriram o Brasil, descobriram as Américas, né? Eles falam, né? Mas todo mundo já sabe, né? Quem é arqueólogo, né? Arqueólogo, todos os historiadores de fato, eles sabem que aqui nas Américas já existiam civilizações, já existia gente aqui. Então não foi eles que descobriram aqui, já existia gente aqui, morando aqui, já existia uma nação aqui. As pirâmides maias são prova disso, né? As pirâmides maias, várias arqueologias, construções antigas que são evidências. E os próprios índios, né? Aqui no Brasil mesmo existiam, acho que milhões de índios. Tem um historiador que tem milhões de índios. E o que fizeram os espanhóis e os portugueses? Eles praticamente exterminaram o povo daqui, né? Então eles não vão, então, como digamos assim, houve batalhas, que eu sei que eu ouvi falar também em história, mas que houve batalhas entre os incas, né, e os espanhóis, parece que os maias espanhóis, povo lá do México. Então houve batalhas assim. Então só que quem conta essa história, né, são os espanhóis, os portugueses, os pessoal que vieram para que invadiram a região. Eles que contam a história. Agora, o povo que tinha aqui, qual que era a história deles, né? Qual a versão deles, qual a versão das pessoas? Então, é assim, isso que acontece em toda que a gente ouviu de falar de história, nas histórias aqui nas escolas, a história oficial, ela sempre foi contada para aquele que ganhou a guerra, aquele que venceu a batalha. Então, nunca é contada pelos perdedores, por quem perdeu, né? Isso até é óbvio, mas então, por isso que eu digo que, estou dizendo que acho que quase 100% da história, né? Não vou dizer que é 100%, mas quase, é mentira. É contado só por um ponto de vista. Que imagina se, vamos supor, eu ouvi dizer que foi que um grande responsável pelo extermínio do povo daqui, dos índios e também dos maias, né, dos incas, foi as doenças, né? Diz que aqui eles não tinham tipo resfriado, eles não tinham aqui. Quem trouxe foi o pessoal da Europa para cá. Aí onde eles pegaram a doença, tudo morreu. Isso pode ser até real, uma verdade. Mas será que foi assim mesmo? Quem está contando, a gente é uma versão que eu escutei também da história. Mas será que não implantaram um vírus aqui dentro, propositalmente, uma doença aqui dentro? E não foi assim um simples pegar a doença de um resfriado de um espanhol. Vai saber se não implantaram aqui também um vírus propositalmente para matar os pessoal daqui, o povo daqui, né? E, enfim, eles não vão dizer, né, os caras que ganharam a guerra, não vão contar as atrocidades e as violências absurdas que eles cometeram com o povo daqui. Entende? Assim é em toda a história de guerra e batalha. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né?
para todo mundo, né? Não quero não estou querendo defender ninguém, não. Mas primeiro você abrir um pouco os seus olhos e abrir um pouco a sua mente. Será mesmo que Hitler, né, o Holocausto foi, como era nos contado? Né? A versão que era nos contado, porque segundo, né, Deus me livre de tocar o nome dos nazistas, né, falar isso, você apoiar isso, né, você ou defender. Você é condenado, né? Então é um risco falar sobre isso, né? Porque foi estipulado que eles eram do mal enfim, e ponto, né? Então, não, mas sei lá, é a história que nos conta de quem ganhou a guerra, né? Mas qual que é a verdade de fato em si? O que aconteceu mesmo de fato, né? As atrocidades que os americanos fizeram, que os aliados fizeram, vão contar? Aqui mesmo no Brasil, né? Teve as guerras aqui no sul, né? Aquela guerra da Farroupilha, acho que não me engano. Tem umas guerras que aconteceram aqui no sul, que eu ouvi umas histórias, uma versão bem assim cruel do Brasil, né, em relação que os brasileiros fizeram com outro país, o outro oposto, né, quando o Brasil venceu a guerra. Por exemplo, ouvi dizer que na Guerra do Paraguai, né, a famosa Guerra do Paraguai, diz que o Paraguai ele é o que é hoje porque o Brasil exterminou o povo do Paraguai. Segundo, né, o que eu vi na história. É uma história que eu ouvi contar, que não que eu não aprendi na escola, aprendi no outro curso, que eu fiz um curso para cursinho, que o professor ele explicou que o tal do Rui Barbosa, acho que era o general da época, ele disse que ele era um carniceiro. Ele era um cara muito malvado, carniceiro. Ele não tinha pena de ser humano. Então ele, naquela guerra do Paraguai, ele exterminou todos os homens que tinha no Paraguai, né? Crianças e adultos. Então, estão saquearam o Paraguai. Então o Paraguai foi à falência por causa da guerra que o Brasil exterminou o Paraguai. Então é uma versão. Então sabe-se lá qual que é a verdade, né? A real história, o que aconteceu realmente quando no passado, por exemplo, se conta dos egípcios, dos espanhóis, enfim. Então pensa um pouquinho. Toda a história é contada por aquele que ganhou a guerra, o vencedor. Tá? Então sempre a versão dele que é contada. Agora nem sempre isso quer dizer que ele está falando a verdade. Então abra o olho, preste bem atenção, abra sua consciência, pensa um pouco diferente sobre as coisas e tenta sacar esse negócio aí. Que nem sempre você pode acreditar em tudo que se diz oficialmente pelos governos, pelas escolas, pelas instituições de ensino mesmo. Tem que sempre ver os dois lados da história, não um lado só. E quando foi que você ouviu falar a história contada por aqueles que já perderam, ou por aqueles que morreram? Como é que vai saber? Eles morreram, como é que vai saber qual é a história, qual a versão deles? Né? Bom, obrigado por ouvir, se fez sentido aí, clica aí, enfim. Obrigado por ouvir.